Banco do Brasil é uma das ações mais faladas do mercado financeiro. E muita gente diz que o banco está barato, alguns dizem que não vale a pena investir na estatal. Enfim, hoje a gente vai consolidar todos esses pontos e trazer para você uma levantação, ou seja, um levantamento de vários argumentos e de vários questionamentos sobre o banco para você tirar suas próprias conclusões. Então, já fica aqui o aviso que esse vídeo não é recomendação, até porque eu não sou analista para te dizer para comprar ou vender tal ação. O objetivo é só te mostrar o tipo de análise que eu costumo fazer nos meus investimentos e o ponto de vista aí, uma tomada de decisão do investidor pessoa física. E no vídeo de hoje a gente vai estar num formato um pouco diferente, que eu vou estar olhando junto com vocês aqui no computador, em alguns sites pela internet, em alguns indicadores e na planilha que eu montei também no Excel. Então a gente vai dar uma overview, ou seja, uma visão geral do Banco do Brasil junto. E agora vocês já estão vendo a tela do meu computador. Então vamos dar uma olhada no Banco do Brasil. Os principais sites que a gente vai olhar aqui hoje são Banco Data, Yahoo Finance, o próprio site do Status Invest e a minha planilha do Excel que eu montei do Banco do Brasil, tá? Que eu fiz um valuation para vocês verem. Bom, o que a gente já pode concluir aqui do Banco do Brasil? Se você abrir o Status Invest e olhar aqui na aba do preço sobre valor patrimonial, você já consegue identificar que ele está nos patamares mais baixos da história, que ele só teve lá para o ano de 2015, tá vendo? Ó? 0,69, 0,60, um patamar aí bem parecido com o ano de 2015. E cara, o risco que o Brasil tinha no ano de 2015, eu acredito pelo menos que seja muito menor do que hoje. Por quê? Porque naquela época a gente tinha um governo que era mais voltado para as estatais servindo a população e atualmente a gente já tem um governo um pouquinho mais liberal, mas a gente sabe que não é tanto assim, porque já tiveram aí alguns conflitos de interesse, já interviu na Petrobras e tudo mais. E a grande questão do Banco do Brasil é essa: pô, será que vale a pena investir numa empresa estatal que pode ser interferida pelo governo? Cara, uma grande questão é essa sim, até porque de 4 em 4 anos o governo vai mudar e todo o rumo daquela empresa vai mudar também. Mas uma coisa que muita gente fala que é verdade, mas no caso do Banco do Brasil não acontece, é a questão das estatais não darem lucro. Por quê? O serviço da estatal, em tese, ele é mais social, não é com o objetivo de dar lucro. Mas no caso do Banco do Brasil, a gente não enxerga isso, porque ele dá lucro há muito tempo. E é claro que, por exemplo, uma agência do Banco do Brasil no interior de algum estado acaba tornando um pouco mais ineficiente, porque talvez aquela agência não seja muito viável. Mas a gente entende isso como parte do sistema. Então, quando tu compra Banco do Brasil, você também está assumindo o risco de ser uma empresa estatal que você está investindo, tá? Então, aqui a gente também pode olhar outro indicador, que é o preço sobre o lucro da empresa, que eu gosto bastante de olhar quando a gente está falando de bancos, porque ele mostra a relação do preço da empresa com o lucro. E a gente vê que está num patamar próximo lá dos anos de 2013, tá? Não está com tanta defasagem se a gente olhar, por exemplo, o preço sobre valor patrimonial, mas também pode ser um pouco interessante, tá? E bom, essa questão do banco não dar prejuízo, eu acho muito vantajoso. Porque, por exemplo, se a gente está falando de uma estatal, por exemplo, a Petrobras, ela não dá lucro tão recorrente assim. Então, para o acionista, é muito melhor você investir numa empresa que dá lucro recorrente. Se a gente tirar aqui tudo, aqui, ó, você pode ver que o lucro líquido, o menor patamar foi lá no ano de 2016. E cara, pensa comigo, se a gente está no nível de lucro líquido um pouco abaixo de 2015, a gente também entende que não é aquela empresa explosiva de lucro. Então, quando tu investe em Banco do Brasil, talvez não seja aquele objetivo de tanto crescimento assim, e mais de repente um dividendo, alguma coisa. Um indicador muito importante da gente olhar quando a gente está falando de banco é o índice de Basileia, que a gente encontra no site Banco Data. Esse índice Basileia, ele vai mostrar o que pra gente? Justamente a relação entre o capital próprio do banco e o capital de terceiros. Em geral, os bancos operam com capital de terceiros, que é o capital daquele cara que bota o dinheiro na poupança, o banco pega aquele dinheiro e vai emprestando ele para outros tipos de clientes, que essa é a operação do banco em geral. Só que a grande questão é que o índice de Basileia do Banco do Brasil é de 21%, ou seja, ele tem um capital próprio muito relevante na estrutura. E o Itaú, por exemplo, tem 13%. Então, o Banco do Brasil tem o quê? 8% a mais. Eu acho isso muito relevante para a estrutura da empresa e, de repente, tem até mais caixa do que deveria. Então, é bem resiliente, bem enxuto mesmo, bastante caixa. Eu acho que isso pode ser interessante para o acionista. Porque, cara, a gente está falando de uma empresa estatal que tem aquele risco de ingerência, do governo meter a mãozinha. Então, é complicado. Mas, na minha opinião, o Banco do Brasil é a estatal menos pior, diga-se de passagem. E também a gente vê aqui, ó, o índice de imobilização em 13,8%, ou seja, dos ativos do banco ela tem aí a cada R$100, R$13,80 em ativos imobilizados, que são imóveis e coisas do tipo.
e ela está se desagenciando, digamos assim, ou seja, está diminuindo o número de agências, e isso é importante, porque por mais que seja uma empresa que não visa o lucro, ela está aí se retendo aí, diminuindo o número de agências, que é uma tendência aí diminuir cada vez mais os pontos físicos dos bancos. Inclusive, ela está se expandindo no digital também, o que eu acho muito interessante. Se você for olhar, por exemplo, o BBPO11, que é um fundo imobiliário do Banco do Brasil, de agências bancárias do Banco do Brasil, tu vai ver que eles estão diminuindo bastante, tá? Então, olhando aqui no Banco Data, a gente também consegue ver a composição da receita, que é majoritariamente vindo de operações de crédito e também de aplicações, ou seja, operações com TVM, que são títulos de valores mobiliários. Ou seja, ele opera principalmente esses dois tipos de operação na receita, que representa aí 81 bilhões e 51 bilhões. O resto é mais migalhinha aqui na receita do banco, tá? E aqui a gente também consegue ver as principais despesas, que são despesas de captação e depois as despesas aqui, ó, de empréstimos e repasses. Ou seja, a empresa faz um empréstimo, toma uma despesa ali. E ela também tem que se preocupar com o PDD, que é a provisão para devedores duvidosos. Que é o quê? Por exemplo, vamos dizer que eu sou um cara caloteiro, eu devo dinheiro para muita gente, tô quebrado de grana. Eu sou um cara que deve pro banco. E eu sou o devedor duvidoso, porque quando eles me emprestam dinheiro, eles têm aquela dúvida se eu vou pagar ou não. E é justamente sobre isso que a gente está falando. E agora, vamos falar do que interessa, o valuation do banco. Como é que tá? Será que tá barato? Será que tá caro? Bom, eu fiz o modelo de Gordon, que é o modelo majoritariamente utilizado para avaliar bancos. Por quê? Os bancos, diferentes de todas as empresas, eles não dão lucro líquido de uma receita lá de cima, ou seja, não vem da receita bruta, vem da intermediação financeira, que entra lá embaixo na DRE. Então, simplificando isso tudo, o banco ele só empresta dinheiro um para o outro, então isso não entra como receita na contabilidade. Então a gente faz o valuation de uma forma diferente, usando os dividendos, tá? Então, nesse caso, a gente fez o modelo de Gordon. A fórmula do modelo de Gordon é essa daqui, ó, D1 sobre KE menos G, que seria o dividendo na próxima data sobre a diferença entre o custo de capital e o crescimento da empresa. Se você quiser entender sobre o modelo de Gordon, eu sugiro que você clique nesse card aqui, mas vamos para o que interessa. Aqui eu peguei os indicadores, peguei pouquíssimas métricas só para a gente dar uma olhada no modelo de Gordon mesmo, e aqui no caso a gente projetou o preço justo. No caso, a gente pegou a média de dividendos dos últimos 3 anos e a média do crescimento da empresa nos últimos 3 anos, para a gente não pegar também só do último período, porque tem várias imprevisibilidades no meio disso tudo. Então, com o dividendo projetado de 4 bilhões e 800 milhões na próxima data, ou seja, no ano de 2021, a gente veria aí um preço justo por ação de R$ 42,78, com um upside de 53%. Só que, cara, eu sempre falo isso aqui pra vocês, não significa que só de estar R$ 42 ali tá barato. Por quê? Porque não adianta nada você comprar hoje pensando, vai subir algum dia. É uma dinâmica muito diferente, você tem que estar disposto a esperar por muito tempo e ver mais volatilidade do que nos demais bancos, porque é uma empresa muito mais volátil, principalmente por ser uma estatal. Então agora, eu vou abrir aqui rapidinho o Profit Chart, que é um aplicativo que mostra os gráficos de uma forma mais visual, para vocês verem o gráfico do Banco do Brasil. Se a gente colocar aqui, ó, trocar aqui, ó, Banco do Brasil já está aqui, e vamos ver aqui o gráfico. O Banco do Brasil atingiu aí no máximo aí, ó, os R$ 52 antes da crise aí de 2020. Vocês estão vendo? Então a gente já consegue ver o que? O mercado considera como um preço aí máximo daquele banco os R$ 50, que é justamente aquela região de preço acima do que a gente encontrou por valor justo. O valor justo que a gente encontrou estaria mais ou menos aqui, tá? Só que a questão é que tem muitas coisas que tem que se concretizar para esse preço se tornar realmente justo, como uma eventual privatização e coisas do tipo. Eu acredito que não vai ser privatizado pelo menos nos próximos 10 anos, mas isso aí é total especulação, eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer. E é por isso que eu foco no meu método de investimentos, que é comprar boas empresas ou empresas médias a bons preços. Então, o que a gente está falando aqui? Do Banco do Brasil a um preço talvez vantajoso, desde que você entenda os riscos e toda a volatilidade que ele tem só por ser uma estatal, tá? Se você quiser dar uma analisada mais profunda, eu sugiro que você dê uma olhada nesse site Banco Data, porque ele é muito interessante. E se você quiser mais vídeos didáticos, simples e ágeis, como a gente está fazendo aqui, se inscreve no canal e não deixa de curtir o vídeo. Tamo junto, é só começo e até a próxima. Fui!